Olá pessoal, mais uma questão do TEC 2010. Quanto aos mecanismos renais da hipertensão arterial sistêmica, considere as assertivas a seguir. Quais são corretas? Opção 1. Indivíduos hipertensos e normotensos excretam a mesma quantidade de sódio ingerido na dieta. A noctúria do paciente com hipertensão não controlada deve-se à recomposição da curva pressão-natriurese. A retenção de sal aumenta a contração da musculatura lisa produzida por todos os vasoconstrictores endógenos. Pessoal, essa questão aqui é excelente, muito boa, vale a pena também uma revisão dela. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, é algo importante para a nossa vida prática, mas também é muito importante para a prova do TEC. Esse assunto é recorrente e dessa questão aqui, tranquilamente, que pode se repetir com pequenas variações, pode inclusive se destrinchar em 2, 3, 4, 5 questões facilmente. Então essa aqui é aquela famosa, vamos brincar aí, 3 por 1, promoção. A primeira coisa, ali na opção 1, de fato não tem diferença. O indivíduo hipertenso e o indivíduo normotenso, ambos excretam a mesma quantidade de sódio que ingerem. A diferença é que o indivíduo que tem hipertensão arterial, ele leva mais tempo para excretar esse excesso de sódio, esse excesso de volume que ele acaba por reter. É o primeiro conceito que a gente tem que ter. E esse conceito, ele facilmente é explicado e entendido por essa curva de pressão natriurese, que é o que talvez seja mais enroladinho aqui da questão da gente entender. Então, quando a gente estuda o que é a curva pressão natriurese, facilmente a gente entende o que são a opção 1 e a opção 2. Então, começa a tornar a questão fácil. Então, o ponto central de hoje é a gente estudar o que é a curva pressão natriurese, tá bom? Então, pessoal, eu deixei aqui pra gente, pronto, primeiro um esqueminha pra gente conversar. Então, vamos lá. O indivíduo ingere sódio, acaba por reter esse sódio, esse indivíduo que é hipertenso. Mais uma vez, o indivíduo hipertenso e o indivíduo normal, com a pressão arterial normal, vão excretar a mesma quantidade de sódio. A diferença é que o indivíduo que tem hipertensão arterial, ele vai levar mais tempo para excretar esse sódio. Então vamos lá, o indivíduo hipertenso ingere o sódio, retém líquidos por um período maior. Esse período maior em que há um aumento do volume plasmático acaba por elevar tanto o débito cardíaco quanto a resistência vascular sistêmica. E isso vai levar à hipertensão arterial. Agora, a própria retenção de sódio também, através de vasoconstrictores endógenos, vai elevar a hipertensão arterial. E também a resistência vascular sistêmica. Então aqui a gente entende o seguinte, que a retenção de sódio no indivíduo hipertenso, ela é algo que precisa ser combatida com agressividade. Esses indivíduos devem ingerir uma carga de sódio bem controlada. Isso, inclusive, é uma das recomendações das chamadas medidas higienodietéticas. Então, pessoal, quem tem hipertensão arterial excreta a mesma quantidade de sódio do que o indivíduo normotenso, mas leva mais tempo para excretar essa quantidade X. E essa quantidade X induz a hipertensão arterial por diferentes mecanismos. Um deles é a produção de vasoconstrictores endógenos que elevam a resistência vascular sistêmica e vão elevar a pressão arterial. E o outro é que a própria retenção de sódio vai aumentar também o volume plasmático. Ninguém retém só sódio, também vai reter líquidos. E esses líquidos, por elevar o débito cardíaco e também a resistência vascular sistêmica, acaba por elevar a pressão arterial. Então isso aqui é um raciocínio dentro da fisiopatologia da hipertensão arterial. Então, com isso aqui já seria suficiente para responder a nossa questão. Mas, antes disso, eu gostaria de trabalhar com vocês o seguinte, como que isso acontece? Vamos lá.
A resposta para essa pergunta que eu coloquei aqui, eu já dei, você já sabe. Mas vamos tentar entender como é que isso acontece? E para explicar, o melhor é a curva de pressão natriurese. Essa curva, ela também cai com alguma frequência nas provas do TEC, e por isso vale a pena a gente conhecer, não tem nada de diferente. Bom, pessoal, eu já falei isso aqui uma vez e volto a falar. Sempre que a gente estiver diante de um gráfico, não tente tirar a ideia dele de uma forma imediata. Primeiro, entenda o que são as orientações. Entenda o que está orientado na linha X, o que está orientado na linha Y. A partir dali é que você começa a tirar ideia desse gráfico. Então, primeiro, entenda o gráfico. Isso é uma dica de prova. Às vezes caem gráficos que não estão dentro da nossa rotina de estudo. Às vezes vem de um artigo ou de uma fonte bem particularizada, que não é difundida de uma forma grande. Mas quando você entende melhor o que é o gráfico, é que você começa a entender a informação que o gráfico quer te passar. Então, vamos lá. Aqui deitado, né, na curva, na linha X, a gente tem valores de pressão arterial. Aqui, orientado na linha Y, a gente tem a ingestão de sal e água. E a partir daí, ele traça uma relação entre pressão arterial e a nossa ingesta de sal e de água. Pessoal, para o indivíduo normal, o que a gente tira desse gráfico aqui é o seguinte, é que à medida que a gente aumenta a ingestão de sal e água, você tem um aumento da pressão arterial. Vamos tirar exemplos aqui? Olha só, se você tem uma ingesta lá, vamos supor aqui, 2, você tem a pressão arterial correspondente a 100. Se por outro lado você põe para 8, você já passa a ter uma pressão arterial ali um pouco mais do que 150. Então, a pressão, há uma relação direta entre o aumento da ingesta de sal e água e da pressão arterial. Mas o que é esse amarelo aqui? Esse amarelo é o débito urinário. Então percebam os senhores o seguinte, que à medida que se aumenta a ingesta de sal e água, também se aumenta a pressão arterial. E também vai aumentando o débito urinário. Essa é a curva com que esse indivíduo excreta o sódio e a água através da urina. E a relação dessa ingestão e pressão arterial. Então, isso é o que o gráfico apresenta para a gente. Para o indivíduo hipertenso, ele leva mais tempo para poder excretar essa quantidade. Então, se ele leva mais tempo, para uma mesma quantidade X de ingesta, ele passa a ter um tempo de excreção maior. E esse tempo de excreção maior também acaba por trabalhar com pressões arteriais maior. Então, o indivíduo que é hipertenso, ele desloca essa curva à direita. Então, vamos lá, esquerda, direita, certo? O deslocamento dessa curva de fluxo explica o porquê desse indivíduo ter uma relação direta com a hipertensão arterial. Então, vamos lá. De forma objetiva, o indivíduo hipertenso, ele desloca a curva à direita, então para uma mesma ingesta de sal de água, ele leva mais tempo para excretar. Se ele leva mais tempo para excretar, ele fica um tempo maior em exposição a essa sobrecarga e acaba cursando com valores tensionais maiores. Isso, a longo prazo, perpetua e faz com que a pressão arterial progrida. Então essa é a explicação para a gente combater a ingestão de sódio nesses indivíduos como parte das medidas higieno-dietéticas pertencentes às medidas não farmacológicas do tratamento da hipertensão arterial. Então, pessoal, o indivíduo hipertenso ele requer mais tempo para excretar esse sódio. Então, ele leva mais tempo para diminuir o volume plasmático e mais tempo para restaurar a pressão arterial. Ele fica um período maior hipertenso. Então, esse indivíduo acaba por excretar isso num segundo momento. Então, ele passa a urinar no período noturno. E isso é o que explica a noctúria. Então, o indivíduo normotenso agora
tomou sua garrafinha d'água. Vai dar ali 20 minutos, meia hora, etc. e tal, ele está excretando aquilo. O indivíduo que é hipertenso leva mais tempo. Então ele vai, bebe a água, faz a sua refeição e deita, vai dormir. No período noturno é que ele começa a excretar esse excesso, é aquele momento que ele vai ao banheiro. Então isso é o que explica a noctúria desses indivíduos, tá bom? Então, pessoal, questão muito boa. Esse slide aqui vale a pena aí o print, vale a pena fotografar, porque é algo que a gente não vê tanto, acaba esquecendo e é frequente nas provas do TEC. Vale a pena a revisão. Pessoal, voltando para a questão aqui então, a gente tem o seguinte, que os indivíduos hipertensos, normotensos, excretam de fato a mesma quantidade de sódio ingerida. E nós temos o seguinte, que aqueles indivíduos que são hipertensos, eles apresentam noctúria porque eles levam mais tempo para poder excretar esse sódio e essa água em excesso. E isso é que desloca a curva de pressão na triurese à direita. É o que explica aqui o item 2, também correto. Aqui no item 3, a gente tem o seguinte, que a retenção de sal aumenta a contração da musculatura lisa produzida por vasoconstrictores endógenos. Também está correto. Como nós vimos, a retenção de sódio ele pode elevar a resistência vascular sistêmica via de vasoconstritores endógenos e também da retenção de água secundária à sua própria retenção. Tá? Então, pessoal, todas as assertivas estão corretas. Nós ficamos aqui com a opção E. Excelente essa questão. Seguramente uma das questões mais importantes do bloco da prova do TEC de 2010. Então está aí a promoção 3 por 1. Pessoal, até a próxima questão. Um forte abraço a todos.